pessoal, então aqui de novo, Vet Connection 2025, nosso estúdio stand, gerando conteúdo, trazendo conteúdo para vocês. Vai ser uma série bem legal. A gente vai trazer essa série dentro do Vet Connection. E agora a gente vai falar de um tema bem relevante que a gente já trouxe em outras ocasiões, e agora eu estou com duas pessoas aqui que estão com um evento marcado a respeito disso, estão promovendo o marketing dentro da medicina veterinária. Então, acho que assim, quando a gente fala em prevenção, fala em serviço de valor agregado, nada disso acontece se a gente não promover esse tipo de iniciativa. Então, estou aqui com a Beta, né, Beta? E o Lucas, para a gente falar sobre o negócio de vocês, para falar sobre marketing. Vamos esgotar bastante esse tipo de assunto, então começo agradecendo a presença dos dois. Vocês estão com o stand aqui dentro, vocês estão palestrando aqui, eu sei que o tempo é corrido de vocês, mas acho que conseguiram uma brechinha para a gente esgotar ou tentar esgotar um assunto que é bem relevante. Então, apresentem-se melhor do que eu apresentei e vamos começar a conversar. Então, vou primeiro agradecer. A gente já tem aí essa parceria, é sempre muito legal estar com vocês. É uma empresa que eu particularmente admiro justamente por esse tipo de movimento que vocês fazem. Então, eu sou a Roberta Reis, sou sócia fundadora da Implexo. E a Implexo, ela é uma agência exclusiva para o mercado veterinário. Então, eu percebi, eu estou há 11 anos já no mercado, né, trabalhando de forma exclusiva, né, para o mercado veterinário, e comecei a entender o quanto isso precisava ser desenvolvido nos nossos profissionais, o quanto isso precisava ser aprofundado, e foi onde a Implexo foi nascendo e, graças a Deus, se posicionando aí no mercado. Então, a gente pretende trazer hoje realmente muitos insights aí, que vocês são capazes de fazer o marketing de vocês. Não é bicho de 7 cabeças, a gente só precisa ter um gesto de coragem. É isso que a gente fala, assim, o marketing ele começa na mentalidade, depois ele vai para a ferramenta. Bom, acho que a Roberta apresentou muito bem a Implexo. Eu sou o Lucas, também sócio fundador da Implexo, e a gente entrou no mercado justamente com esse propósito, desmistificar o marketing veterinário, mostrar para vocês como aplicar o marketing dentro da rotina de vocês e que vocês podem sim ter muito resultado e não é difícil, não é complexo, basta ter estratégia, inteligência. Então, assim, acho que a Roberta resumiu bastante assim, o que é Implexo, o que é o propósito da Implexo como agência do mercado, e a gente está muito grato pelo espaço que o Giovanni nos cedeu aí para estar falando com vocês sobre marketing. Legal, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar falando da Implexo em si. O que a Implexo se propõe em termos de produto? Quais são os números, assim? O que a Implexo hoje faz? Então, hoje o foco principal da Implexo é a educação. Então, a nossa ideia é realmente ensinar o veterinário a se posicionar, ensinar o veterinário a se comunicar, ensinar o veterinário a vender e desmistificar a palavra venda, né? Então, o nosso ponto principal é esse, assim, educação. Depois a gente tem a parte operacional. Então, hoje, eu sei o que é marketing, eu não sei o que é marketing, eu não quero aprender sobre marketing. A Implexo tem hoje, né, a gente tem tráfego pago, gestão de redes sociais, consultoria. Então, eu tenho uma agência, não estou crescendo, quero que tu entre, faça um diagnóstico e me dê um caminho, né? Um mapa para a gente seguir. A gente faz isso também. Então, na verdade, a gente é uma agência de estratégias 360 para o veterinário. Que trabalha desde ensino, no caso, cursos, eventos, mas também tem um braço de consultoria. Tipo, quero que a Implexo assuma meu marketing. A Implexo, ou quero uma consultoria. Quero só tráfego pago, fazemos. A única coisa que a gente não faz, assim, é a parte de gestão de redes sociais. Porque a gestão de redes não funciona sem um tráfego agregado. Então, a gente não faz só rede social. A gente faz sempre atrelado a parte de tráfego. Consultoria de atendimento ao cliente. Eu sou especialista, né, em atendimento ao cliente. Então, eu faço treinamento, dou palestra sobre atendimento ao cliente também. Entro nas clínicas, ajusto o atendimento, desde a recepção ao consultório, entrego para eles. Então, a gente tem toda a parte operacional, preciso contratar o serviço, a gente entrega. Ou, preciso de consultoria, quero aprender a fazer
Então é realmente uma agência 360 de soluções, assim, né? E um dos nossos maiores diferenciais é justamente isso que a Roberta comentou. A gente está dentro de clínicas e hospitais veterinários. É importante a gente falar isso, porque as agências que estão com o olhar de fora, às vezes não conseguem entender o mercado. Puxa mais. Botar Mais mais pertinho? Às vezes não conseguem entender o mercado, os desafios do mercado, né? Hoje a gente entrega na Implexo também soluções de atendimento. Então a gente ensina os veterinários de recepção de clínicas e hospitais a atenderem o cliente de forma estratégica, tanto pelo WhatsApp quanto presencial, porque é uma dor de mercado, a gente sabe, o atendimento dentro de clínicas e hospitais, e aí a gente atua nisso também como agregando ao nosso serviço e o trabalho que a gente entrega de gestão de rede social, tráfego pago. Essa era uma questão que, da onde surgiu a questão de abrir uma agência, vou colocar assim, ou trabalhar marketing específico para a veterinária e não o marketing geral. Era o que fez nascer a Implex, pensando assim, eu vou focar quais foram as dores que vocês viram. E por que eu faço essa pergunta? Porque eu como distribuidor, eu senti muitas vezes essa dor trazendo agências. Assim, eu passei por inúmeras. A gente tem um marketing interno, a gente trabalha, tem um staff interno para marketing, mas tem coisas que tu acaba precisando trabalhar uma agência para coisas mais elaboradas, campanhas maiores. E a gente sofreu tanto trauma em cima disso por serem de outros segmentos e vir aplicar no meu negócio. Não fazia sentido. Não Esse fazia assunto é legal. sentido. Não fazia sentido. Então, qual foi a dor? Quais foram as dores que vocês viram? Ou qual foram as falhas que vocês viram no genérico que fizeram vocês criarem Plex pensando assim, cara, eu vou dedicar o nosso tempo, nossa empresa para o mercado veterinário? Eu acho que o principal, eu já estou aí no mercado há algum tempo e eu trabalho com marketing fazem 20 anos, né? E eu trabalhava o marketing genérico. E aí eu comecei como fotógrafa a trabalhar com pets, que foi onde eu criei lá o Pet na Rua, a feira, e comecei a me aproximar mais desse mercado. E comecei a perceber que, na verdade, o veterinário deixava muito dinheiro, falando em negócio mesmo, assim, deixava muito dinheiro na mesa por falta de coragem de se expor. Então, o veterinário, ele se coloca, às vezes, numa posição de inferioridade até a medicina humana e não enxerga a capacidade que eles têm. E eu fui me apaixonando por esse mercado, assim. Eu fui me apaixonando pelo mercado veterinário, eu fui conhecendo, fui entrando dentro das operações. Então, lá quando eu entrei para o IVETS, que eu acompanhei toda, né, a expansão deles. Imagina, eu comecei com eles lá, o primeiro hospital. E eu fui percebendo quanto tinha profissionais incríveis que não existiam para o mercado, que ninguém sabia que existia. E eu via naquele profissional uma potência de negócio, de faturamento mesmo, que eu ficava assim, gente, como, né? E aí, eu conversando com as pessoas, eu percebia que eu conseguia ajudar. Eu percebia que, às vezes, algo que eu falava mudava, sabe? Virava uma chavezinha ali, que elas se sentiam mais encorajadas a fazer, a arriscar, porque a gente fala que não adianta só tu saber de marketing, tu tem que ter o ato de coragem, né? E se expor é muito difícil porque as pessoas estão cruéis. Cada vez mais cruéis. Isso é uma coisa, e é difícil mesmo. Como tu falou, o início começa com um ato de coragem. Eu falo de mim, que acaba, entre aspas, eu acabo gerando certo conteúdo para a empresa e, cara, é horrível. Tem que ter uma disciplina e uma força de vontade para pegar um celular e gravar alguma coisa, ou que geral é desconfortável. É que sabe o que acontece? O veterinário, o maior medo do veterinário não é a rede social. Sabe qual é o maior medo? Falhar. Ele tem medo do colega. Ele tem medo do julgamento do colega. Então, o medo dele não é a rede social, não é criar o vídeo, não é gravar. Tanto que hoje eu tenho técnicas de gravar conteúdo com os meus clientes, que eles gravam vídeo para mim e eles nem sentem. Porque a gente faz isso num formato de bate-papo. Eu digo para eles, vocês estão falando com um cliente de vocês. O que vocês falariam? Vocês teriam medo de se comunicar com o cliente? E aí eles falam, mas se alguém vê, isso já vai virar um mimimi. Não. Por quê? Tu não sabe o que tu está falando, não tem certeza do que tu está falando, tu está enganando alguém. Então, a gente percebe que é o medo da falha, sabe? E isso começou a me dar vontade de ensinar, gente, vamos lá, vocês conseguem. Porque eu acredito muito que quando tu ensina um profissional a se desenvolver, tu desenvolve vários outros que estão com ele, sabe? Então, a gente percebe muito isso. Assim, ele tem medo da falha, ele tem medo de errar, de se expor, porque às vezes se expor na internet é cruel. Realmente é cruel. As pessoas se sentem no direito de te xingar, de te julgar. Mas eu sempre digo para eles assim, quando chega nesse momento é porque tá dando certo. Sim.
Sim. Sabe? E qual é o tipo de perfil de empresa ou até de profissional que tem buscado vocês, que vocês têm entendido? É o profissional autônomo? É aquela clínica pequena qual é o tipo de que vocês estão entendendo assim que que está sensível a buscar ajuda? Porque uma coisa é fato, quem busca quer faturar mais, está querendo promover para faturar mais. Mas existe eu não sei se é a clínica pequena, já é a clínica de grande porte, quem que está buscando vocês hoje? Nossa, acho que hoje a gente está, graças a Deus, super bem posicionado aí. A gente tem muita empresa do mercado veterinário, né? Que nos procura, assim. Bastante empresa. Assim, olhando para a raiz da tua pergunta, empresas de todo tipo de tamanhos, de faixa etária de faturamento nos procuram, né? Tanto hospitais grandes, 24 horas, a gente atende vários, quanto as clínicas menores. E aí, claro, a gente monta um escopo desenhado para aquele negócio, de acordo com as necessidades daquele negócio, dos desafios daquele negócio. Plataforma, a gente está com várias plataformas do mercado, assim, também plataformas de curso, plataformas de soluções, a VetCode, a nossa cliente, por exemplo. A gente tem muitas especialidades. Ortopedistas a gente tem pra caramba, então eu vou te dizer que é bem mesclado, assim, sabe? Eu acho que até pelo momento que a Implexo tá, assim, no mercado, a gente acaba atraindo de todos os tamanhos, porque para todos os tamanhos tem solução e tem o que encaixar, sabe, dentro do marketing. E voltando naquela pergunta que tu fez sobre procurar agências e já se frustrar com várias agências, é o que a gente mais escuta, é literalmente o que a gente mais escuta. Veterinários que já buscaram por outras agências que fazem outros negócios, né, são de outros nichos, e aí a primeira coisa a gente pergunta, a agência que tu procurou, ela é especialista no mercado? Ah, não era. Então, ela não entende os desafios a gente realmente vive a medicina veterinária. A gente está dentro de clínicas, a gente sabe como é que funciona, o cliente chega, ele passa na recepção, ele aguarda, chama o veterinário entra para consulta, quanto tempo médio ele leva para fazer uma consulta, depois saiu da consulta, como é que vem o pós-atendimento, porque é no pós-atendimento que a gente fideliza, né? Tem que ser feito pós-atendimento. Não adianta, é um público específico, entendeu? O tutor, o responsável do animal é um público específico. Então a gente ensina o nosso cliente a conversar com o cliente dele. Eles não fazem isso, cara. Eles não têm reunião do cliente. Eu fico louca com ainda isso. Em cima disso, porque a gente... É aquela coisa, né? História para contar nesse segmento, a gente tem um monte. Quando vocês entram numa clínica, quais são os principais erros, assim, básicos que vocês conseguem ver, sensibilizá-los e mudar? Mas o que é... Atendimento. O atendimento tem sido motivo de pesadelo meu, assim. Atendimento, o pós-atendimento que eles não fazem. Então, por exemplo, o cachorro passou por uma cirurgia super complexa. Cara, eles não mandam uma mensagem para saber como o animal está depois. Ah, mas se ele tiver problema, ele vai te procurar. Será que vai? Será que ele gostou tanto assim do teu atendimento? Porque ele não se sente pertencente a uma rede de apoio de fato. Eu digo para eles que aonde começa o atendimento real de vocês é no pós. Porque ali ele veio, talvez, muitas vezes, dependendo da região, a gente atende o interior, por exemplo, porque ele não tem outra opção. Mas se ele tivesse, ele viria? Ele voltaria? Ele tem que entender que o teu cuidado, ele vai além do teu consultório. Porque é ali que ele vai começar a ter problema. Então, o animal saiu de uma cirurgia complexa, ele vai conseguir fazer o curativo em casa? Ele vai conseguir medicar? Ele consegue continuar o teu tratamento em casa? Ele tem rede de apoio? Então, o teu pós-atendimento é o que vai fidelizar, é o que vai trazer de volta, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, Giovana, assim, a maior dor deles hoje, de consultório, relacionada a marketing, é atendimento. Eles não sabem de chegar ao ponto... Essa semana eu tive esse caso, eu queria esguelar. O cliente mandou, veio do Google, então queria saber o valor da consulta. Eles chamaram o cliente de fulano. O que eles fizeram? Eles devem ter feito lá uma mensagenzinha pronta. Eles só copiaram e colaram para o cliente. Oi, fulano. Ai, sim, socorro, isso realmente Deus. aconteceu. O que a gente nota, assim... Claro, o atendimento é uma grande dor,
mas muitas das vezes também eles estão investindo errado. O que eu falo investindo errado? Eles não sabem o que eles estão investindo. Então eles vão lá, eles pagam um valor mensal para a agência, eles pagam mais tanto de tráfego pago e eles não fazem ideia o que é tráfego pago. Eles não fazem ideia o que é campanha no Meta, que é o Facebook e no Instagram, que são as redes sociais, o que é uma campanha no Google, o que eles têm que cobrar da agência de marketing. Porque a agência de marketing chega lá no final do mês e mostra o relatório de resultados para eles. Ó, a gente teve tantos cliques, tantas conversões, tantas impressões, número de alcance, tá, mas o que isso refletiu em cliente que virou faturamento? Faturamento. É isso que a gente tem que olhar, é faturamento. A gente gera o cliente através das campanhas pagas, do tráfego pago, ele chega no WhatsApp, a gente tem que ter uma recepção ou quem for fazer o atendimento muito bem treinado para conseguir converter o máximo possível dessa demanda que chega através das campanhas. E isso refletir em faturamento, porque não basta só a agência gerar demanda, não basta só eu levar o cliente até a tua porta. Eu vou ter que te ensinar a abrir ela. Tu vai ter que abrir a porta para o cliente entrar. E tu tem que enxergar o retorno, né? A gente até teve essa semana, a gente mostrou isso para alguns clientes. A gente tinha lá no Google que a cliente tinha tido 50 conversões. Então, teoricamente, 50 pessoas foram para o WhatsApp. Só que o que acontece? Quando tu clica no botãozinho que vai para o WhatsApp, tu pode desistir. Mas registrou como conversão. Ou tu pode retirar lá a frase, mandar qualquer coisa, tu não vai enxergar essa conversão. Hoje nós temos uma ferramenta dentro da Implexo que eu consigo te dizer exatamente quantas pessoas realmente viraram conversões e quantas eu consigo te mostrar em tempo real a conversa. Então, eu do meu escritório, eu não só acompanho o teu real número de conversão, como eu consigo te mostrar, eu consigo ver o teu atendimento. Então, eu sou a cri-cri do atendimento. Eu vejo em tempo real como esse cliente está chegando e eu já consigo pontuar para eles, isso aqui não é assim, tem que fazer desse jeito, tem que ser mais acolhedor. O cliente perguntou isso, tu respondeu isso. Porque o que falta neles, assim, se conectar com os clientes. Agora que chegou as automações, que as automações estão cada vez mais tomando conta, o pessoal está se perdendo, porque não sabe utilizar. Então tá aquele atendimento super robótico, não se conecta, obviamente, e acaba que agenda quem não dá muita bola para isso. Mas se tu for analisar cada caso, eles deixam aí tranquilamente 30%, 40% de faturamento na mesa no atendimento. Eu acho que uma grande questão, frente que vocês estão colocando, é o desconhecimento sobre o que buscar com esse investimento, né? O que olhar. Então é aquilo, tantos cliques. Clique não gera dinheiro. Então, assim, eu acho que a grande questão é e aí que gera o trauma, né? Porque eu já investi um monte em anúncio, em impulsionamento e só gastei. Sim, você não sabia onde tu queria chegar com isso, né? É a mesma coisa quando o pessoal quer fazer campanha no Meta, né, no Instagram. Aí o pessoal quer fazer lá campanha de vacinação. Tu, como um responsável do PET, tu abre o Instagram para catar a vacinação? Não abre. Então, o que a gente fala para eles? Vocês têm que usar com inteligência as redes sociais, mas vocês têm que entender qual é o comportamento do cliente de vocês. O que ele, quando ele acorda, ele abre o Instagram para quê? Para se interter, para se relacionar. Ele não abre para procurar vacina, ele não abre para saber o que é leishmaniose, ele não abre para saber informação, ele não quer ser veterinário, né? Então, o que tu tem que fazer? Uma rede de alcance. O cara tem que estar na padaria recebendo o teu anúncio que tem ali uma clínica completa perto dele. Tu não tem que ficar querendo vender para esse cara a vacina. Tu tem que dizer, olha, minha clínica é completa, tenho os tais serviços, estou aqui. Se tu precisar, eu estou aqui. Então, é o tipo de campanha, tu tem que ter estratégia. É que hoje, o que as pessoas pensam? E aí o Lucas, ele é da parte de tráfego, para poder explicar melhor. Que, eu pago e eu tenho que ter resultado. Mas se tu pagar queijo, tu quiser levar salame, não vai funcionar, entendeu? Então, tu tem que ter uma estratégia muito alinhada e entender qual é a minha intenção com isso, né? Sim, é muito legal isso que ela está falando, porque quando a gente fala de anúncio online, de tráfego pago, a gente entra numa vertical que tem várias variáveis, assim. Tem várias ferramentas hoje no mercado que são de anúncios. As mais comuns são o Meta, que é o Facebook e o Instagram, as principais redes sociais, e o Google. O Google, ele é uma rede de intenção e o Meta é uma rede de atenção. Essa é a maior diferença entre os dois. O que eu quero dizer com isso? O Google, quando o cliente tem a intenção de compra, ele vai lá na pesquisa do Google e coloca clínica veterinária perto de mim.
clínica veterinária 24 horas, veterinário em São Paulo, veterinário em Porto Alegre. Aí vai aparecer ali os patrocinados, o pessoal que está pagando para aparecer, aparece ali nas primeiras colocações e aí o cliente vai lá, clica, cai numa página, entra em contato pelo WhatsApp. Essa é uma rede de intenção. Agora o Facebook e o Instagram ele é uma rede de atenção, que nem a Roberta falou. Ninguém está lá no sofá da sua casa olhando, aí vê o que é leishmaniose, vê o post lá, nossa, meu cachorro pode ter leishmaniose, eu vou levar numa clínica. Não. A gente precisa fazer um trabalho de branding, de marca. A gente precisa construir essa marca no Instagram, fazer o nosso anúncio aparecer para as pessoas dentro daquela região que existe uma clínica veterinária. Porque quando ela precisar de um veterinário, ela vai lembrar, poxa, eu vi aquele vídeo no Instagram, eu comecei a seguir, eu gostei do trabalho deles, eu vou levar meu pet lá para ver, né, se o trabalho que está sendo feito na rede social ele se reflete no atendimento. O Instagram, o que as pessoas precisam entender é que o Instagram não foi um canal feito para venda. Ele é um canal que potencializa a venda, com certeza, porque ele tem pessoas. Mas a gente não foi criado o Instagram para as marcas. As marcas foram entrando para a rede social, mas não foi para elas que foram criadas. Foram criadas para quem? Para as pessoas. Foi criada para se relacionar. Então eu preciso trazer conteúdo que eu me relacione com o meu cliente. Né? O que toca nele? A gente até fala muito para eles, assim, eu levo muito para as aulas, que o botãozinho de curtir é um botão de sentir. Eu vou apertar ali se eu sentir algo. Se algo me motivar, né? Eu gostei muito, poxa, me trouxe um insight legal, me conectou essa história. Não vai ser lá, estou vendendo, black e tal. Não. O pessoal está de saco cheio disso já. Aquele Instagram cheio de criativo, de artes mirabolantes, o pessoal está de saco cheio. O pessoal quer rede social real, quer vida real. O que me faz... A gente tem muita oferta hoje. Né? A gente fala para o cliente assim, tu está disputando esse cliente com mais quantos na tua região? Né? Então, qual é o teu diferencial? Porque senão tu é só mais um. Né? Então, ele vai fazer o quê? Se tu é só mais um, ele vai comparar o quê? O preço. Agora, se tu agregou valor, se ele entendeu o que tu transforma na vida desse animal, qual é a transformação real que tu causa? Qual é o teu propósito? O propósito está cada vez mais forte, não por moda. Porque as pessoas estão cansadas do mais do mesmo. Então, elas querem pessoas... Quando as pessoas chegam na gente para conversar, hoje o que mais faz a gente captar negócios, hoje, é o amor que a gente tem pelo que a gente faz. De verdade, assim, se tu perguntar, tu conhece vários dos meus clientes, se tu perguntar para o Petrucci, por exemplo, o que ele mais gosta na gente, não tenho dúvida que ele vai dizer que é o envolvimento. Que a gente se entrega para o projeto, a gente desenha, e aí se tu perguntar para ele o que eu mais falo para ele, vai ser tu tem que te relacionar. Tem que te relacionar. A gente não pode querer que o cliente abrace algo frio. É o amor da vida dele, não, né? E isso que o Lucas trouxe agora, eu achei bem interessante, que foi essa diferenciação do intencional. Saber o que obter com o Google, o que obter com o Instagram. Porque isso é uma coisa que eu acho que deve pegar como básico, né? O Google, e a gente, eu falo por mim, aí sei lá se eu sou velho, se é a minha geração. Eu funciono assim. Eu estou num lugar e quero achar restaurantes. Eu estava viajando, estava num lugar, vou ver os restaurantes daqui da região. Eu vou pro Google, porque lá eu vou ver os restaurantes que tem ali perto, no Google. Aí eu vou entrar já aparece ali, vocês me dão os termos, já aparece lá a fotinho do lugar. Só que assim, as avaliações. Só que a gente vê que, e aí acho que no segmento veterinário ainda pode ser que seja ainda mais imaturo, tem muito restaurante e lugar legal que não se preocupa em construir aquela página da web que é do Google Meu Negócio. É o Google Meu Negócio. Fica ali as fotos que alguém publicou, aí tu olha, ali tu já mata o lugar. E às vezes o lugar é super bom, só que foi um cliente que postou uma foto lá meio embaçada do lugar. Então assim, como que a gente começa pelo Google Meu Negócio? Pensando na intenção, porque eu acho que a grande maioria deu problema, vai na intenção. Hoje a gente vive ainda uma medicina curativa, né? Vamos dizer assim, uma medicina reativa, medicina veterinária, não uma preventiva. Então ele acaba caindo no Google. Meu gato, meu cão tá com problema onde o clínica veterinária perto de casa. Exatamente. E aí a primeira coisa que o empresário tem que despertar ele vai no Google, ele tem que estar com o Google Meu Negócio basicamente gerido. O que tem de erro que vocês veem e o que é o básico a ser feito? Eu vou deixar para o meu diretor de performance. Isso é legal.
Quando a gente entra dentro de um negócio local, porque quando a gente fala de um negócio local, a gente fala de Google Meu Negócio. A gente precisa estar no Google Meu Negócio. E não só como ter a ficha do Google Meu Negócio preenchida, atualizada, com fotos atualizadas, com número de contatos atualizados, com as informações atualizadas. Hoje o Google ele libera várias ferramentas que tu consegue colocar se tem estacionamento no local, quais os horários que atende, tem que estar tudo bem redondinho. Partindo do ponto que está tudo bem certo dentro do Google Meu Negócio, da ficha do Google Meu Negócio, das configurações, a gente vem com as partes das avaliações. Por quê? Exatamente como tu falou. Às vezes, quando as pessoas pesquisam, a maioria das vezes, as pessoas pesquisam, elas vão ver o que as pessoas estão falando daquele negócio, né? Eu vou levar meu pet naquela clínica veterinária, eu preciso saber qual é o depoimento das pessoas. Será que os veterinários atendem bem? Será que as pessoas têm boas experiências quando vão nessa clínica? E aí a gente faz um trabalho com os nossos clientes de pós-atendimento, que é 48 horas depois do atendimento, o cliente pergunta, a clínica pergunta para o cliente como é que foi a experiência dele no local. E aí o cliente fala, se teve uma boa experiência, uma experiência foi boa, a gente pede, que bom que você teve uma experiência boa, por favor, pode nos avaliar no Google, né, para que o nosso trabalho alcance mais pessoas cada vez mais, claro. Aí a gente manda o linkzinho direto para avaliação no Google. Porque vira um processo padrão. Porque na verdade, padrão, assim, a avaliação do Google, ela serve como um ranqueamento para Eu pessoa, ia explicar isso agora. Tem que entender é aquela coisa, se tu não organizar o teu Google Meu Negócio, o Google vai. Ele vai botar lá o que ele achar, tu vai aparecer igual. É o que eu ia falar. Do jeito que ele achar lá. E ele pontua por isso, tá? É isso que eu ia falar. Se tu não tá com o teu perfil lá bem organizado, se tu não tem boas avaliações, ele te derruba. Ele mostra o que tem de melhor, exatamente. Esse é o ranqueamento que ele faz. E além do volume de avaliações comparado à média, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que avaliam 5 estrelas, automaticamente vai aumentar a tua nota. As palavras-chave que a gente usa nas avaliações, nas respostas às avaliações, elas ajudam no SEO da pesquisa do Google. Para quem não sabe, SEO é Search Engine Optimization. O que é isso? É a procura orgânica, o posicionamento orgânico no Google. Depender de como a gente responde as avaliações no Google, isso a gente ensina nossos clientes a usar algumas palavras-chave estratégicas. Então, por exemplo, o cliente está lá no Google, ele faz a sua avaliação, a gente responde: que legal que você teve uma boa experiência na nossa clínica veterinária em São Paulo. Você teve uma boa experiência na nossa clínica veterinária 24 horas em Porto Alegre. A gente reforça o Google com algumas palavras-chave estratégicas específicas para ajudar. Quando o cliente pesquisar clínica veterinária 24 horas, o Google automaticamente, organicamente entende que aquela clínica tem serviços 24 horas e aparece. Então a gente faz todo esse processo, além das campanhas pagas que vão para o site, depois para o WhatsApp, a gente tem esse processo do Google Meu Negócio de deixar bem atualizado, bem configurado e ter essa rotina de avaliações para estar sempre aparecendo nas primeiras posições, tanto no pago quanto no orgânico. A gente teve cliente que a gente entrou, estava lá 4.6, hoje está 4.9, só estimulando pós-atendimento, assim. Então a gente começou a botar meta, fazer campeonato com as recepcionistas, então a recepcionista conseguisse mais avaliação, ia ganhar um prêmio X no mês, assim, e a gente alavancou ele para 4.9, e isso já resulta em muito mais chegada de cliente, porque o cliente vai, imagina, tu tá levando amor à tua vida. Eu sou uma pessoa que eu olho direto a avaliação. Então, restaurante, eu vou olhar a avaliação, isso é fato. Até a gente estava num evento que ele estava falando do coco bambu, por exemplo. Eu ia dar esse exemplo. O coco bambu, ele é do atendimento, ele te dá um atendimento excelente. No final, o atendente já vem te dizer para avaliar no Google. Os caras são imbatíveis. Essa história é legal. Não sei quantas mil avaliações estão lá em 5.0, ninguém derruba. Então, mesmo que tu tenha uma avaliação negativa, as positivas vão se sobrepondo, porque a galera, ela olha as primeiras 10 avaliações ali no máximo, então tu tem que estar sempre com as positivas em cima, assim, né? E aí não vale, uma coisa que a gente fala, não rouba do cliente, não adianta tu ir lá, pedir pra mãe, vó, periquito, papagaio avaliar, porque aquilo ali não vai se sustentar, né? A gente sempre fala assim, precisa ser para aparecer, né? O cliente não é bobo, o cliente, tu pode enganar o cliente a primeira vez, mas ele vai chegar lá, não vai responder aquela expectativa que tu criou e tu vai perder, né? Então a gente precisa olhar sempre de dentro para fora para que essa avaliação seja verdadeira e a pessoa não se arrependa de ter chegado até lá por aquilo ali, sabe? Isso é muito legal porque de incentivar a família a avaliar com certeza ajuda, né? Mas quando a gente vai escolher e até quando a gente olha para o comportamento do cliente, o cliente ele dá muito mais valor para o negócio que tem
200 avaliações com uma nota 4.8 do que um negócio que tem 50 avaliações com uma nota 5.0, porque tem mais volume de avaliações, tem mais pessoas avaliando. É legal a história que ela contou do Coco Bambu, que a gente participou de um evento e aí deram o Coco Bambu como exemplo. O que acontece? Eles premiam os atendentes, então os garçons, conforme o atendimento deles. Eles fazem o atendimento e no final do atendimento eles perguntam como é que foi a sua experiência, foi boa? Ah, foi legal. O senhor pode nos mencionar lá no Google, menciona o meu nome é Gabriel, menciona o meu nome lá, fala um pouco da experiência do senhor lá no Google, nos avalie. E o cara, que legal, vou lá avaliar. E aí o gestor do Coco Bambu, né, dono, ele oferece uma bonificação financeira para os garçons no final do mês, o garçom que mais teve avaliação positiva mencionando o nome dele. Então, e aí tu pesquisa, ele deu o exemplo do Coco Bambu de Florianópolis. Tu pesquisa restaurante em Florianópolis, o Coco Bambu é o primeiro sempre. Porque vai lá, tem 20 mil avaliações com uma nota 4.9, 5.0. Aí, nós estamos falando de restaurante, a gente arrastou isso para as clínicas. Então, a gente trouxe lá clínicas que tem 2 recepcionistas, 3 recepcionistas, faz o mesmo estímulo. Então, tu vai lá, pede para avaliar se tá, né, o teu atendimento, porque o que importa quando a pessoa está buscando é o atendimento, né? Ela quer entender isso. Então, estimula, no final do mês, tu dá uma bonificação para essa recepcionista. Tu valoriza o trabalho dela, tu traz para ela a importância daquele atendimento, né? E ela te ajuda a se posicionar. Então, tudo que a gente olha e a gente percebe que às vezes o mercado também se fecha nisso. Ah, não, mas não é na veterinária. O que a gente precisa aprender, e que o marketing traz muito forte, tu tem que abrir a tua cabeça para o universo. Tu tem que entender como é que o restaurante se comporta, tu tem que entender como é que o hotel se comporta, como é que uma farmácia se comporta, como é que um hospital humano se comporta. A gente precisa trazer inspirações, tanto que hoje a gente indica, e tem um cliente nosso que hoje falou que, nossa, ele foi, amou. Eu indico muito para meus clientes estudarem mentalidade. Vão olhar o mundo dos negócios, vão entender como é que os grandes empresários se comportam. Eventos de empreendedorismo. A gente precisa olhar quem já chegou onde a gente quer chegar. Então, tu quer se manter assalariado, tu quer ser um milionário, o que tu quer? Então, tu tem que ir aonde essas pessoas estão para se inspirar. Não precisa ser veterinário, não preciso me aproximar apenas de um veterinário milionário. Eu posso me aproximar de um empresário que vai para um outro, mas como é que ele fez? Qual foi as coisas que ele aprendeu? Quais foram os tropeços que ele deu? Porque tu vai te identificar. E aí a gente traz isso muito para os nossos veterinários, enfim, para nossas clínicas. E aí hoje um cliente nosso falou, nossa, eu fui numa palestra de mentalidade, estou aqui com uma lista. O problema é teu, tem 1 ano comigo a mais aqui para fazer, sabe? Então a gente precisa fazer eles entender, sair da bolha. Sim, até porque vocês colocaram e eu vou me enxergando como consumidor. Tem horas que a gente tem que entender que, voltando ao Google, a quantidade importa. Então, e aí vocês falando, eu falei, eu vou olhar, vou dar de novo o exemplo de restaurantes. Esse aqui é nota 5, tem 10 avaliações. Aí o outro tem 2.400, eu digo, é nesse aqui que eu vou. Pode ser até 4.8. Porque eu digo, é óbvio que vai ter umas avaliações ruins, não é a quantidade de avaliação que esses caras tiveram. Então, saber que a quantidade importa e criar ferramentas eu acho que é um baita insight. E aí entra uma outra coisa, e como lidar com a avaliação ruim? Porque a gente não agrada todo mundo. Até pergunta de tem como tirar? Não. Tu pode conseguir, eu já tirei várias, tá? Mas como? Encantando o cliente, resolvendo com o cliente. Tu nunca tem que confrontar esse cliente, nunca te defende pro cliente. Não interessa, eu sempre digo assim, não interessa quem está certo, quem está errado nessa história. O que interessa é o que fez com que esse mal entendido acontecesse. Alguém falhou na comunicação. Né? Algo se criou de desconfortável para esse cliente ir lá reclamar. O que a gente fala assim muito para eles? Por que a avaliação negativa é até mais rápida de chegar no Google? Porque ele é motivado a ir lá reclamar. Por quê? Porque ninguém escutou ele. Ele não foi direto para o Google, ele reclamou para alguém. A recepção, ele sinalizou esse desconforto para alguém e esse alguém enxergou esse cliente como chato, enxergou esse cliente como tipo, sabe? Mas ele sinalizou. E tu não escutou. Então o erro já é teu. Então qual é a tua chance aí? Conversa. Eu já liguei para vários clientes meus que colocaram absurdos no Google. Eu escutei, eu conversei, eu entendi, eu me desculpei. Não é feio a gente dizer, não, erramos, realmente erramos. A gente está aqui para resolver. E aí tu conversa e no final tu pede. Você nos daria uma chance de acertar com você agora? Não, tá, eu vou te convidar para vir aqui, eu não vou te cobrar esse retorno,
né? Então tu vem aqui, eu faço questão de atender o teu animal, mas eu posso lhe pedir um grande favor? O senhor retiraria essa avaliação? Porque essa avaliação nos prejudica, não é realmente isso que a gente, não é a nossa cultura da empresa. O pessoal vai lá e retira. Inclusive vai lá, já tive vários casos, que não só retira, como vai lá depois coloca uma avaliação boa. Né? Então eles gostam disso. Eles não querem que tu seja perfeito. Eles querem que tu assuma quando tu erra. Eles querem que tu diga para eles, poxa, errei contigo e não era o que eu queria. Então, o que a gente vê? Eu já vi respostas de avaliação negativas de, cara, a clínica ir lá xingar o cliente. Aí. Giovanni, eu tenho vontade de me matar quando eu vejo isso. Gente... Vira lá no bate-boca, né? Eu acho que uma das lições é evita bate-boca, como tu falou. E aí, não... o que tu diz? O que tu olha quando tu diz? Realmente ele tá certo. Porque se ele chegou a esse nível de descer e bater boca com essa pessoa e não resolveu, ela tá reclamando do atendimento, o cara tá vindo xingar ela, é real. Eles não tratam bem o cliente. Agora, tu vai ali, olha, vou entrar em contato com você. E aí, claro, tu entrou em contato com o cliente, a avaliação do Google nunca fica sem resposta. Tu entrou em contato, o cliente não reverteu, o cliente tá pé da vida, não quer saber. Tu vai lá igual... Conforme falamos por telefone, sentimos, daí o pessoal vai ver o quê? Poxa, eles tentaram. Sentimos muito, não é essa experiência que a gente deseja passar. Com certeza, né, prestaremos mais atenção na próxima vez. Deixamos aqui o convite para que você retorne. Nossa. Então, tu tem que mostrar assim, poxa, errei, sabe? Errei, mas eu tô aqui para corrigir, eu sou humano. Né? Não fica sem resposta tanto as ruins quanto as boas? Jamais. Eu até ia complementar isso que a Roberta falou, e aí já serve um insight para toda a galera. Isso que eu comentei, desse processo que a gente está aplicando em clínicas e hospitais, ele funciona muito para avaliação positiva, mas também para experiência negativa do cliente. Por quê? 48 horas depois do atendimento, tu manda para o cliente. Oi, como é que foi a sua experiência? Ah, foi muito legal, foi positivo, então o senhor poderia nos avaliar lá no Google? Perfeito. Mas eu digo, para os clientes, e é insight para vocês, é melhor ainda quando o cliente fala o que ele não gostou, porque daí ele te dá um feedback negativo. Ele nem chega no Google. Dá uma experiência negativa que ele teve no atendimento na recepção, uma experiência negativa que ele teve com o veterinário, que não trouxe as informações completas para ele, e ele vai te falar sobre isso. E aí tu vai fazer um relatóriozinho, vai anotar e vai conversar com as devidas posições ali, as situações que aconteceram que o cliente, né, não superou as expectativas do cliente, o cliente saiu com um resultado negativo. Então, nesse processo que a gente faz de solicitação de avaliação, serve também para a gente ter um feedback do cliente. Já barra. É uma como que tá prévia sendo a nossa experiência. para evitar que ele faça por orienta? conta lá. Manda, a gente sempre orienta para o cliente assim, ó, manda o pós-atendimento de 12 a 24 horas depois do atendimento. Porque se esse cara tá desconfortável, tu já barra ele pro Google. Porque ele não vai ficar mastigando aquilo, ele já vai resolver, né? Eu gosto que quando o cliente saia da consulta, a recepção já pergunte, né? Foi tudo bem com o seu atendimento? Ficou alguma dúvida? Deu tudo certo? Porque se ele já demonstrar, eu não gostei muito, não, isso aqui ficou estranho, ela não, só um pouquinho. Eu não posso permitir que tu saia daqui com esse desconforto, faço questão de te dar um outro atendimento, vou chamar o responsável. Tu já nem deixa esse cara sair de lá. Não, e seguindo no que vocês colocaram do Coco Bambu, a importância de ter dentro do processo, fazer esse estímulo à avaliação ainda na saída da clínica via recepção, aí é o que o garçom faz. E aí a chance de alguém... Se a gente precisa de volume de avaliação, o fazer isso a chance de alguém realmente, efetivamente avaliar... De forma se tá intencional. olhando, é muito maior que esperar o cara avaliar daqui a... A gente passou por isso ontem, na verdade. Ontem a gente saiu daqui e foi jantar no Coco Bambu, do Iguatemi. E aí a gente estava jantando, pediu um prato e o prato realmente não estava bom. Estava bem ruim. E o garçom veio... tá tudo bem com o prato de vocês, e eu sou uma pessoa muito sincera, eu olhei pra ele e disse, tá muito ruim. Não tá gostoso, tá sem gosto a comida, e tinha demorado, já tava meia, né, que tinha demorado muito já o prato, e o prato veio muito ruim. E eu disse, tá muito ruim, realmente hoje a experiência tá deixando a desejar, assim, mas não pedi pra trocar nada, eu só sinalizei, estou desconfortável, porque eu esperei e veio ruim. Ele, vou chamar o chefe para dar uma atenção para vocês, e eu não, tudo certo e tal. O chefe veio, na hora, acho que não deu 5 minutos, né? O chefe veio, ele olhou para a comida e ele já viu que não estava boa a comida.
Ele não, dá para ver pela aparência que realmente a comida não tá boa. O que eu posso fazer por vocês? A gente já tinha, daí comeu, já não tinha curtido muito. Eu disse, não, a gente não quer comer mais, tá tudo certo. Ele, não, mas eu faço questão de que a sobremesa seja por conta nossa. Eu sou a louca do doce. Ele já ganhou meu coraçãozinho ali, né? Eu disse, não, ok, vou aceitar. Ele me deram uma sobremesa, eu escolhi a sobremesa, mas eu não fiquei com aquele desconforto, né? Ele veio, ele visualizou, ele pediu desculpas, disse que hoje realmente eles estavam mais atrapalhados, que estava demorando mais do que normal, mas que eles não queriam que eu saísse dali daquela forma. O que talvez eu teria feito? Eu sou a pessoa que avalia no Google. Então, talvez se ele tivesse simplesmente deixado eu ir embora, eu ia lá no Google e dizer, nossa, hoje demorou, hoje estava assim. Não, eu não senti vontade de ir no Google avaliar negativamente. Não avaliei positivamente, mas eu não senti vontade de ir lá avaliar negativamente, porque eu entendi que ele resolveu o meu problema. Quando a gente fala de avaliação no Google, a gente está falando de, na verdade, um gatilho mental que desde que marketing a marketing funciona, que é a prova social. As pessoas elas confiam mais em empresas e marcas que têm prova social, têm feedbacks de outros usuários, de outras pessoas. A gente sabe que indicação dentro do mercado veterinário é muito forte. A indicação nada mais é do que uma prova social, da tua experiência que tu teve com o local e eu te indico ir naquele local. A gente fala que os clientes que vêm por indicação, ele é um perfil completamente diferente do cliente que vem pelo Google. É um público quente já que a gente chama, né? Dentro do tráfego pago, a gente chama de público quente e público frio. Público quente é as pessoas que já te conhecem e o público frio é a pessoa que não te conhece ainda. O público que vem do Google ele é o público frio. É um público que está buscando uma clínica veterinária, ele não está buscando a clínica XYZ. Agora, o cliente que vem de indicação, ele vem intencional. Ó, eu fui na clínica XYZ e te indico ir lá. Então, ele já vai com outro perfil de comportamento. E aí a gente fala de atendimento. O atendimento do Google, ele precisa ser completamente diferente. A abordagem, o cliente... Na verdade, sim, precisa ser muito investigativo, né? Precisa investigar o que o cara quer. A gente precisa montar uma cultura de atendimento para atender todos os clientes da mesma forma, né? Mas o cliente que vem pelo Google, ele precisa de uma atenção especial porque ele é um cliente que não conhece o teu negócio ainda, não conhece a tua marca. Ele pesquisou, talvez ele mandou mensagem para a tua clínica, para mais umas 5 clínicas, e aí o que vai fazer ele tomar a decisão de ir na tua clínica? Se ele mandou mensagem para ti mais 5, é o atendimento. O que é comum hoje, né? Chegou a mensagem do Google, tu manda assim, como eu posso te ajudar? Aí o cara te responde, quero saber o valor da consulta, mas o que ele precisa? O animal está vomitando? Esse animal precisa castrar? O que ele precisa? Claro, vai ser um prazer te ajudar. Você está passando por algo específico nesse momento, o seu animal está bem, é uma consulta de rotina, você está com alguma emergência, tu precisa entender, porque isso vai decidir se esse cara está pesquisando, se esse cara está numa urgência. Ah, não, eu quero vacinar. Perfeito, nós trabalhamos com protocolo de vacinação, para isso, precisa passar por uma avaliação. Tu trata, tu faz ele se sentir exclusivo, tu faz ele se sentir único, não aquele atendimento robótico, de o valor da vacina é X, tal horário que atendemos, é só mais um. Todo mundo faz isso, entendeu? Então, essa é o diferencial. E aí, falando nessa questão de construção de marca, a gente falou bastante em Google, e aí, obviamente, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube hoje aí. Quando a gente fala nessa estratégia de construção de marca, o que mais além do Google a gente pode pensar? O que é importante? Uma bio bem feita no Instagram? O que... Primeiro lugar é assim, ó, a gente precisa entender aonde está o nosso público, né? Então, indústrias, plataformas, tu vai encontrar um público mais qualificado, talvez no LinkedIn, não vai encontrar no Instagram, por exemplo. Então, a primeira coisa é entender aonde está teu público, né? Para quem tu vai falar, E aí, assim, quando a gente está falando do Instagram, o que a gente fala, que eu falo todo dia, eu acho, assim, montem um perfil claro e intencional. A gente precisa ser intencional em todos os locais que a gente aparece. Então, o Instagram, a gente vê, às vezes, grandes veterinários, grandes nomes da veterinária, com o Instagram fechado, privado. O cliente não vai bater na tua porta. Se chegou, a porta está trancada, ele vai virar as costas e vai embora, porque tem várias outras abertas. Eu não preciso passar esse trabalho. Ou então, tá aberto o Instagram, eu consigo entrar, mas eu chego lá, eu não entendo nada. Eu não sei quem é esse cara, eu não sei o que ele faz. Aí tu vê lá os destaques que virou álbum de recordação. Não é álbum de recordação. O destaque, Natal de 2024. Não é, o destaque ele é intencional. Quem eu sou, o que eu ofereço, onde é que tu me encontra. É a primeira coisa que o cara enxerga. E aí chega lá, tem lá a família, tem lá o namorado, tem lá... Gente, o que tu quer? Tu quer vender ou fazer amizade? Né? Então, para te relacionar de forma clara, tu tem que ser intencional. Eu quero que ele entre, ele entenda, que nem tu entra no nosso Instagram da Implex, está lá, mais de 10 anos de mercado.
Ele entra, ele já entende que não é uma agência que começou ontem, que já é uma agência que está consolidada no mercado. Tem lá as minhas palestras, que eu quero que ele saiba que eu sou palestrante, que eu dou aula. Tem lá quem nós somos, tá lá. Quais são os nossos serviços? Tá lá. Os resultados de tráfego, tá lá. Então tu encontra tudo que a Implexo tem no meu destaque. Mas eu não tenho lá, tu não vai ver lá, visita no cliente XYZ, isso não importa para o cliente, entendeu? Então, assim, perfil claro, a gente tem que ter no perfil um arroba, que é o primeiro nome ali, curto. Então, não dá para colocar aquele Joãozinho 1, 2, 3, tem que ser um arroba curto. Tem que ter no nome o que eu sou, médico veterinário, dermatologista veterinário, endocrinologista, porque aquilo é uma rede de pesquisa, né? A primeira linha da bio, qual é a transformação que eu causo no mercado. Então, por exemplo, eu ajudo veterinários a se posicionar. É essa a minha transformação. Qual é a minha autoridade? Então, eu tenho mais de 10 anos de mercado. Qual é a tua autoridade? Então, a Vetlog tem mais de 15 anos de mercado, é uma autoridade, né? E um CTA. Eu sempre tenho que dizer para o meu cliente o que eu quero que ele faça. Então, clica aqui para falar comigo, se transforme, clica abaixo, se transforme, o que eu quero que ele faça. Então, a pessoa tem que chegar e entender que ela está chegando no negócio. É importante falar, o CTA é a sigla para Call to Action, que é a chamada para ação. Então, assim, a gente precisa centralizar a atenção do nosso cliente para chamar para ação, para tomar uma decisão de entrar em contato, por exemplo. Entrar em contato é um CTA, é um call to action, uma chamada para ação. Porque ele vai ver teu perfil ali, ele gostou, se interessou no perfil e tu vai dizer, para entrar em contato, bota uma setinha ou o dedo apontado para baixo, clica aqui e chama a gente através do WhatsApp que a gente vai atender e esses são os formatos de chamada para ação. E aí a gente entra na questão dos formatos. O que vocês enxergam hoje que mais engaja? Quais são os formatos de conteúdo? Porque tem o conteúdo técnico, a gente pode falar de rotina, rotina dentro da clínica, a gente pode falar, pode ter promoção. O que vocês veem que são geração de conteúdo que estão engajando, que pega esse público Isso atual? eu vou deixar até a Roberta trazer. A gente tem uma técnica que a gente usa. De forma de insight para vocês. Isso eu vou uma rápida aula, assim. A gente tem uma técnica que a gente usa, que é a técnica TACO, que é mesclar conteúdos técnicos, de autoridade, de crescimento, conexão, objeção e hype. Como que eu trago isso? Na linguagem do meu cliente. Como que eu demonstro, falo algo técnico, então um exemplo que eu sempre dou, obesidade em pets, é fofo ou é perigoso? Então eu vou trazer a parte técnica, mostrando para ele o quanto isso é perigoso, sem ser extremamente técnico. Objeção. Qual é a objeção que o cliente traz todos os dias para a clínica? O que ele diz que não fecha? Então, por exemplo, a minha cachorra é reativa. Eu tenho muito problema de levá-la numa clínica veterinária, porque geralmente as pessoas não sabem lidar com animais reativos, né? Então, se eu vejo um post dizendo uma consulta veterinária não precisa ser com medo, vai me chamar a atenção, porque é minha objeção de levar, né? Conteúdo de autoridade. Pode ou não pode dar banho todos os dias no animal? Fala. O que tu pode falar sobre isso? O que tu diria se alguém te perguntasse isso? Sem ser técnico. Conteúdo de crescimento, conteúdos compartilháveis, conteúdos que vai estimular salvamento. Então, dicas. Então, o animal tem problema de ansiedade para ficar sozinho. O que eu posso fazer? Congela um ossinho e dá para ele na hora de sair de casa. Então, tu vai ensinar o responsável a fazer algo. O que ele vai fazer? Ele vai salvar, porque ele vai querer fazer. E aí ele tu tem um conteúdo de crescimento, tá? A gente fez até um exemplo desse conteúdo. A gente teve uma veterinária dermatologista que a gente atendeu e ela fez um conteúdo de um picolé para gatos, onde pega o sachê, congela num palitinho, né? E aí depois tira e dá pro pet. Simplesmente bombou. Simplesmente bombou, as pessoas compartilharam, salvavam, e é um conteúdo de crescimento, porque gerou novos seguidores pro perfil dela. E assim, vídeo, muito Reels, curto, não passem de 1 minuto, né? Fazendo vídeo que as pessoas não assistem. Carrossel funciona muito bem, mas assim, com conteúdo estático, aquele criativo estático é o que menos performa. Tá? É o que menos performa. E uma ferramenta que a gente indica que as pessoas comecem a usar agora, o Instagram, ele te dá métricas do vídeo, por exemplo, aonde exatamente a pessoa curtiu. Qual foi o minuto do vídeo que fez a pessoa curtir o conteúdo? O que isso nos traz? O que eu falei naquele momento que gerou esse sentir do cliente? Que fez a pessoa, curtir.
Que aí tu pode pegar aquela fala que tu falou ali e transformar num novo conteúdo. O veterinário, ele consegue olhar ou ele precisa da agência para... Não, tá ali na mão dele. Dentro dos insights, inclusive agora, claro, assim. E é outro ponto, né? Vocês precisam ter o Instagram profissional. Vocês precisam trazer o Instagram pro profissional. O perfil pessoal não tem métricas, tá? Mas aí é no botão. Hoje o Instagram tem um resumo do teu mês e ele te mostra quais conteúdos mais performaram, quais conteúdos ele mais entregou o Instagram e quais conteúdos tu poderia fazer para melhorar teus resultados. O Instagram tá te dizendo hoje. Ele te dá um resumo do mês todo. Olha, tu fez isso, deu certo. Aqui tu teve mais curtidas. Mas a nossa sugestão é que tu faça isso no próximo mês. Entendeu? E aí tu consegue, tu abre o teu Reels lá, tu vai em Insights, ele te mostra exatamente aonde a pessoa curtiu. O carrossel, tu vê exatamente qual foi o card que ela entrou e curtiu. Sabe? Então hoje a gente tem muitas formas que ninguém nem olha isso. E é isso que tá te dizendo, olha, teu conteúdo tá bom, tá ruim, aqui que a gente precisa melhorar. Até um insight que eu trago para todo mundo, que a proposta da Vetlog e a nossa é realmente profissionalizar o mercado da medicina veterinária, médicos veterinários, donos de clínicas, estudantes, já entrarem no mercado sabendo como se posicionar, tendo conhecimento dessas ferramentas que hoje o Instagram e outras redes sociais entregam para vocês, aproveitarem disso. E aí o insight que eu queria trazer é um documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um documentário. É um documentário muito legal que ele mostra como que as redes sociais foram criadas e qual é a intenção por trás das redes sociais, né? A rede social ela resolveu um problema da humanidade, que era o problema de se conectar. Hoje as pessoas acordam, entram no Instagram e sabem o que está acontecendo na vida do colega, sabe o que está acontecendo na vida do amigo, né, do parceiro, porque ela se conecta. Só que ao tempo, o Facebook, os donos do Facebook foram identificando as empresas entrando nas redes sociais e como forma de monetização. E as empresas foram entrando para vender dentro da rede social. Então, se tu se posiciona, quer vender o teu produto, o teu serviço na rede social, tu precisa entender como é que funciona as ferramentas dentro da rede social, os gatilhos mentais, como, né, trazer toda essa atenção para ti, para o teu perfil, como engajar. E hoje o Instagram entrega isso e eu deixo para vocês essa recomendação de assistir esse documentário que é bem legal. Já assistiu, então legal, sabe como é legal. Faz sentido a recomendação. A gente vai caminhando para um final, assim, mas ainda temos uma coisa para falar. Vamos tentar trabalhar na parte 3 dicas práticas para começar um trabalho, né, de marketing. Primeira dica, alinhar e resolver a bio do Instagram, assim, olhar de forma estratégica e intencional. Para que eu quero, para quem eu quero e como eu quero. Primeira dica. Segunda dica, para onde eu estou levando o meu cliente? Aonde ele está chegando? Está preparado para receber? Então, eu convidei o Giovanni para ir na minha casa. Minha casa está bagunçada, vai fazer ele se sentir desconfortável, ele querer ir embora logo, ou ele vai chegar, vai ficar, vai tomar um cafezinho, vai conversar, vai se sentir à vontade, vai se sentir em casa. Então, segunda dica é essa. E a terceira dica, sem dúvida, é para que o pessoal esteja no evento, né? A gente vai fazer aí o evento dia 6 de dezembro, no Instituto Caldeira, que a ideia é trazer para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre marketing. Então vai ser um dia inteiro, vão ser 11 palestrantes ali do Brasil inteiro falando sobre marketing, sobre comunicação, fidelização, quebra de objeção. A gente vai ter uma palestra só sobre isso, né? Então, a minha primeira dica é essa: estejam em locais que ensinem vocês o que vocês não sabem. Não é? A gente fala assim sobre marketing, o pessoal fica, ai, marketing. Não, eu sou veterinário. O que eu mais escuto? Eu sou veterinário, eu não sou gestor de marketing, então tu tá no caminho errado. Porque quando a gente fala de negócios, a gente não precisa saber apertar o botão, a gente não precisa saber subir uma campanha, a gente não precisa saber nem criar o conteúdo, mas a gente precisa saber para que serve. A gente precisa saber como eu invisto nisso. A gente precisa saber, porque senão acontece que nem eu escutei hoje, que ela disse que ela escutava a minha palestra, ela dizia, eu via meus R$100 sendo rasgados, porque eu faço tudo errado. Não, agora aprende, vamos fazer certo, né? Então, eu acho que seriam essas 3 dicas principais, assim. E vou dar uma dica bônus. Tenham coragem, né? Porque vocês são veterinários, que vocês não têm capacidade
Vocês têm muito mais capacidade do que vocês imaginam. Então, um ato de coragem muda o jogo. A gente está fazendo algumas rotinas de palestra dentro de faculdades, né? E eu tava conversando com a Roberta, uma coisa que a gente comenta muito, e as pessoas não falam. O Brasil é o país que mais forma médicos veterinários no mundo. Tem mais instituições de ensino da medicina veterinária no Brasil do que tem em qualquer outro país do mundo. Ou seja, tem muitos profissionais se formando. O que vai fazer a diferença, vai fazer tu se diferenciar do teu próprio colega, que ele vai se formar dentro do raio de atuação teu. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a faculdade em São Paulo, eu vou me formar, eu vou estar em São Paulo, eu vou estar concorrendo. Mas quantos vão também, né? Com quem se formar, sabe? E o que vai fazer essa diferença é tu já entrar no mercado conhecendo sobre marketing. Tu precisa entender como faz, para que serve, como eu atraio, como eu converto, como eu fidelizo o cliente, que a gente sabe que a medicina veterinária, quem fideliza com veterinário, a gente fala, né, que é como se fosse pediatra. Tu tem lá o teu filho e tu leva no pediatra, acontece qualquer coisa com o teu filho, tu não leva em outro pediatra, tu leva naquele pediatra. É a mesma coisa com o médico veterinário. Que hoje os pets são filhos das pessoas, né? O mercado tá se movimentando para isso. As pessoas tratarem realmente os pets como os filhos. E aí, exemplo do pediatra é exatamente isso. É fidelizar o cliente. Não basta só atrair e converter, precisa fidelizar. Legal. E assim, então, já agradeço aos dois pela presença, a dedicação a essa paixão pelo marketing que vocês transparecem aqui dentro do dia de evento. Como eu disse, estão com o stand aqui, deixaram o stand para vir aqui para a gente trocar esse monte de ideia e informação. No final das contas, então, além desse agradecimento, é deixar um espaço para saber, quem quiser saber mais sobre vocês, sobre a Implexo, sobre os cursos ou os eventos, como que acha vocês? Então, no Instagram, eu adoro bater papo no Instagram, então é só colocar lá, @in.plexo, né? A gente chamar a gente ali, tem um link, consegue me chamar no WhatsApp. Então vai para o Instagram, que lá vocês encontram todos os caminhos para chegar até a gente, assim. E sim, tem muita paixão, a gente quer ver esse povo decolar e a gente sempre fala assim, tem dúvida, o pessoal me manda às vezes a imagem do perfil do Instagram, no Instagram, Beta, o que tu acha? Eu dou dica, a gente está ali no nosso perfil a gente traz muito conteúdo de crescimento para eles, assim. Então vai para o Instagram que lá vocês encontram tudo. Direto abre caixinha de pergunta também, então perguntem, questionem, a gente responde com o maior prazer do mundo. E se quiser uma conversa mais aprofundada, nos chama no direct, clica lá no link, fala com a gente no WhatsApp, que a gente vai ter um prazer de te ajudar. E a Vetlog se encontra no nosso YouTube, né, canal do YouTube Vetlog, e também no Spotify, no podcast Vetlog. Vetlog Podcast, estamos lá gerando conteúdo para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. Giovanni.